Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e hoje eu vou estar com vocês nessa aula de português. E para nós adentrarmos nesta nova semana, nós vamos lembrar um pouquinho o que foi a aula da semana passada, a última aula da semana passada, né? Onde a gente trabalhou um pouquinho sobre o texto científico e o texto literário. Lembram que vocês assistiram um vídeo falando sobre a maior flor do mundo, do José Saramago? Então, vamos só retomar um pouquinho para a gente lembrar de algumas características. A gente viu que a diferença entre o científico e o literário é que quando eu produzo uma narrativa literária, eu uso da minha criatividade, da minha imaginação e eu posso colocar o que eu quiser na minha história, porque ela vai sair da minha imaginação e ela é um texto literário. Porém, o texto científico não dá para sair da minha cabeça, né? Não dá para ser o que eu acho que é. Eu tenho que fazer análise, observação, pesquisa, comprovar aquilo para depois eu redigir um texto que vai se chamar de texto científico e vai ser divulgado, quer dizer, vai ser espalhado, vai ser mostrado, vai ser apresentado à comunidade científica e às pessoas em geral, não é assim? Então, a diferença entre o texto do Saramago e o texto científico que a gente viu falando também sobre a maior flor do mundo está justamente na capa. A capa já denuncia que isso é um texto literário, né? Por quê? Porque aqui a gente tem uma fita métrica mostrando o tamanho do caule dessa árvore, quer dizer, indicando que a árvore era a flor era a maior do mundo pelo tamanho dela, pelo comprimento dela, não é isso? Só que a gente sabe que a maior flor do mundo, cientificamente comprovada, ela nem tem caule, ela nem tem folhas, né? Ela é grande por conta do tamanho das pétalas, ela é a maior do mundo pelo tamanho do diâmetro, da circunferência dela. E ela não tem esse caule deste tamanho, porque nem caule ela tem, não é mesmo? Então, essa é a grande diferença entre um texto científico e um texto literário. Um texto literário, ele sai da minha imaginação, da minha criatividade. Já um texto científico precisa de comprovação, precisa de experimentação, precisa de investigação. Tá certo? Muito bem. Ficou claro para vocês isso? Então a gente vai passar por uma questão bem de fonética mesmo, de ortografia, de escrita de palavra. E que tem a ver com o grafema e com o fonema. Fonema é o som que a letra tem, né? E grafema é como é que eu escrevo este som. A gente já conversou que eu posso escrever tudo o que eu falo. Quando eu estou falando com vocês, vocês não estão vendo nenhuma letrinha saindo da minha boca, não é mesmo? Vocês estão ouvindo o som que eu estou pronunciando. Mas eu posso transformar esse som que eu estou pronunciando em uma palavra escrita. E para isso eu uso as letras que vocês já sabem, né? Que vocês já estão craques nisso. Porém, eu vou começar falando do F da flor, né? O título lá falava sobre a maior flor do mundo. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre este som do F, sobre o fonema da letra F. Então, olha aqui, presta bastante atenção e tenta fazer como a professora está fazendo. Então, o F ele tem um som que é assim, ó. Tenta fazer aí. Faz um biquinho e esse ar ele vai passar pelos dentes. Olha lá, ó. Estão vendo? É o F da flor, da fada, da faca. Estão vendo? Só que tem uma letrinha que adora confundir a gente, que é o V. Vamos fazer o som do V? Olha lá, ó. V. Estão vendo? É diferente de Estão vendo? Então eu tenho lá a flor, mas eu também posso ter a vaca e eu posso ter a fada. Estão vendo? O som é diferente. E esse som ele confunde às vezes, então a gente tem que ficar bem atento na hora que vai escrever para saber se eu vou usar o F ou se eu vou usar o V. Vamos seguir então ali, que no nosso livro a gente tem algumas adivinhas para a gente trabalhar com a letra F e com a letra V. Vamos voltar só um pouquinho só para a gente ler o enunciado, né? Olha lá. Você sabe o que são adivinhas? Então, o autor deste livro, ele nos propõe trabalhar a letra F, a letra V através de adivinhas, né? Que é mais ou menos aquele o que é o que é. Então, vamos dizer assim, ó, adivinhas são perguntas que desafiam. São charadas que fazem as pessoas pensarem
quando tentam descobrir a resposta e se divertirem quando descobrem. Então, não é uma pergunta clara, ela vai te dando pistas e a gente tem que adivinhar, né, qual é a resposta. Leia a seguir algumas delas e tente desvendá-las. Então, nós vamos tentar descobrir o que é e eu vou registrar aqui as respostas, tá bom? Vamos lá, então. Primeira pergunta aqui, então, é deste menino, né? E ele faz lá um desafio para você que está em casa. Olha lá. O que é grande antes de ser pequena? Lembra, nós estamos trabalhando com palavras. Vamos ver se eu consigo aqui. Sobe um pouquinho para a gente ver ali o título. Olha lá. Nós estamos trabalhando com palavras com F ou V. Então, todas as respostas aqui, vou dar uma pista para vocês bem boa, hein, gente? Todas as respostas ali são palavras ou com F ou com V. Eu vou até criar um quadro aqui na minha folha para a gente poder separar essas palavras. Então, aqui deste lado, eu vou colocar as palavras que são com F, como a flor. E aqui eu vou colocar as palavras com V. Então, vamos ver lá. Então, o primeiro, né? O que é grande antes de ser pequena? Que tenha ou F ou V. O que será que ele está falando? Né? O que será que ele... O que é grande antes de ser pequena? Não somos nós, né? Porque nós nascemos pequenos e ficamos grandes. Mas ele está falando de algo que começa grande e vai ficando pequeno. Eu tenho uma ideia. Vamos lá, você já pensou? Pergunta aí para o adulto o que pode ser. É a vela. Olha lá, ó. Vela. Vela. Com V ou com F? Com V. Olha lá, ó. Vela. Muito bem. Então vamos para a segunda ali, ó. Que é a da menina, né? Que diz assim: o que tem rabo de porco, mas não é o porco? Pé de porco, mas não é porco. Costela de porco, mas não é porco. Onde é que eu encontro todas essas partes do corpo do porco além do porco? Nossa, professora, ficou complicado, né? Vamos pensar de novo, vamos lá. Tem rabo de porco, mas não é porco. Tem pé de porco, mas não é porco. E tem costela de porco, mas não é porco? Onde é que eu encontro essas partes do corpo do porco que não seja no próprio porco? Ah, eu vou dar uma pista. É uma comida. É uma comida típica brasileira. Feijoada. Olha lá o feijoada. Vamos pronunciar junto com a professora. Feijoada. Eu falo feijoada ou eu falo veijoada? Olha lá. Feijoada com F. Olha lá. Feijoada. Vamos seguir então. Próxima adivinha, olha lá. Somos muitos irmãozinhos, em uma só casa vivemos. Se nos coçam a cabeça, num instante morremos. Quem somos? Vixe, esse tá difícil, né? Olha lá. Somos muitos irmãozinhos, em uma só casa vivemos. Se nos coçam a cabeça, num instante morremos. Quem somos? Daí, já achou a resposta? Somos os fósforos. Fósforos. Eu falo fósforos ou eu falo fósforos? Fósforos, né? Com F. Olha lá, ó. Fósforos. E tem um acento agudo no primeiro O, ó. Fósforos. Muito bem. Próxima adivinha. O que é o que é? Corre a casa inteira e depois vai dormir em um canto? O que será que corre a casa inteira e depois vai dormir num canto? E começa com F ou com V, né? Vamos pensar? Corre a casa e depois para lá num canto. O que fica parado no canto? Pensa aí. Olha aí na tua casa e pensa o que fica lá guardado num cantinho, fica parado num cantinho, mas que se pegar vai correr a casa inteira. A
vassoura. Olha lá. Vassoura, não é vassoura, é vá com V. Vassoura. E por fim, o que é que quanto mais se tira, mais se tem? O que é que quanto mais se tira, mais se tem? Com V ou com F? Hoje em dia a gente tem de monte, a gente até se perde de tanto que a gente tem, porque com o celular a gente faz o tempo todo. O que será que é? Foto, né? Vamos lá. Foto. Foto, com F ou com V? Com F, porque se eu colocar o V, olha lá, ó, voto. Voto é a mesma coisa que foto? Não, né? Foto é a imagem que a gente faz lá com a câmera do celular, é a foto. O voto é aquilo que o pai, a mãe, o adulto faz quando vai eleger o síndico do condomínio, quando vai eleger o governador do estado, prefeito, vereadores, deputados, presidente. Eles fazem uso do voto. Ou será que eles fazem uma foto? Não, né? Eles usam o voto. E o nosso celular capta a nossa foto com F. Olha lá, foto. Estão vendo? Conseguem perceber essa diferença entre V e F? Estão vendo? Então vamos seguir. Vamos lá para a mão na massa, então. Olha lá. Aqui, gente, diz assim, quais são as respostas para as adivinhas? Então a gente já respondeu aqui. Então dá um pause aí na nossa aula e copia as palavras que nós usamos como resposta para as adivinhas. Então vamos ler lá. Com F eu tenho o quê? Feijoada, fósforos, foto e com V, vela e vassoura. Então registra aí. E ali também, no exercício 2, você também pode dar uma pausa, porque a professora já facilitou a vida de vocês aqui, ó, estão vendo? Eu já dividi essas palavras em 2 quadros. Então, para aí um pouquinho a nossa aula e registra no quadro que você tem ali também, ó. Registra lá a feijoada, o fósforo e a foto, e a vela e a vassoura. Registra aí, não deixa sem registrar. E vamos seguir então, né? Aqui, então, é para vocês registrarem, igual a professora fez lá, né? Palavras com V e palavras com F. E aí, a gente vai seguir aqui para esse outro exercício. Olha lá. Você já ficou em dúvida ao escrever palavras com a letra F ou V e V? Lembram que a gente falou da foto e do voto? Ou da fada e da vaca? Olha lá. Na hora de escrever, é preciso cuidado para não confundir essas letras, pois podem mudar o significado das palavras em que aparecem. Observe os exemplos a seguir. Então, olha aqui. Aqui o autor, ele usou 2 palavras bem interessantes. Ele utilizou a palavra faqueiro e a palavra vaqueiro. O que ele quer mostrar com isso? O que ele está dizendo ali? Que não é simples, tanto faz, é com V ou com F, não tem problema, dá para entender o que é. Não, não dá para entender o que é, porque dependendo da palavra que eu troco o V pelo F ou o F pelo V, eu mudo o sentido da palavra. Uma coisa é o faqueiro, que vem de faca, né? É aquele conjunto de talheres. Então, o conjunto de talheres é um faqueiro. Mas e o vaqueiro é a mesma coisa? Não, o vaqueiro é aquela pessoa responsável por conduzir, né, os rebanhos de vaca, de boi, né, de cabras. Então ele é o vaqueiro, que é diferente de faqueiro. Eu até vou registrar aqui, ó, o faqueiro, onde tem as facas e demais talheres. Olha lá, eu vou colocar no F. E o vaqueiro, que conduz os rebanhos, eu vou colocar no V.
Então tem que tomar cuidado para não se confundir, tá certo? E para saber, ali ó, até ele diz assim, ó, repare que se trocarmos o F da palavra faqueiro pelo V, a palavra muda de significado. E são coisas bem diferentes, não é? Então, para a gente saber se vocês de fato deram conta, compreenderam bem direitinho essa ideia de V e F, nós vamos propor a atividade de casa. A atividade de casa é a realidade aumentada da página 15, que é um pequeno videozinho. Antes da gente começar o vídeo, que vocês vão poder ver em casa também, eu quero que vocês prestem muita atenção no que a professora fala e quais são as palavras que ela fala, porque qual que vai ser a atividade de casa? Eu vou explicar antes, tá? Vocês vão pegar aí no caderno de vocês e vão fazer um quadro igual ao da professora. Estão vendo o quadro da professora? E vão dividir esse quadro assim também, em F e V. E vão ficar bem atentos às palavras que a professora vai dizer no texto, no vídeo. Vocês vão pegar as palavras que a professora falar e vão separar no grupo. O grupo do F e o grupo do V. Aproveita também, pega o alfabeto móvel e monta essa palavra com o alfabeto móvel. Ah, eu fiquei em dúvida com a escrita dela. Onde é que eu posso procurar uma palavra quando eu fico em dúvida? Lá no meu dicionário, né? Hoje em dia tem dicionário no Google, tem dicionário também material, né? Um livro, dicionário. Tem várias formas da gente encontrar a escrita da palavra certa. Monta lá com o seu alfabeto móvel e depois registra na sua tabela. Tá certo? Então vamos lá para a realidade aumentada. Né? Vamos lá, dar uma olhadinha bem rapidinho, olha lá. Queridos alunos, na aula de hoje vamos descobrir a diferença na escrita das palavras com F e com V. Para isso, vamos falar bastante. Quem gostou, levanta a mão. Eu! Muitas vezes ficamos em dúvida com relação às letras F e V, pois os sons são muito parecidos. Uma dessas letras tem um som bem mais forte que a outra. Vamos descobrir qual é? Foca, vela. Perceberam a diferença? Vamos ver mais 2 exemplos. Faca, vaca, figo, fogo, veado, vespa. Agora que vocês compreenderam a diferença do som do F e do V, vamos fazer um jogo para treinar a escrita. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Até lá!